Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida Rzão. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Seriam esses pedacinhos aqui, ó, tá? Utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O valor de Rzão em centímetros é igual a... Há duas formas de nós desenvolver, que eu vou ensinar para vocês, da gente desenvolver isso daqui. A primeira, como sempre, é a mais longa, né? Onde nós vamos ter aqui, ó, os centros desse nosso círculo. E esse nosso círculo aqui, ó, nós vamos ligar eles. Quando a gente liga eles, nós formamos um triângulo. Que triângulo é esse? Esse triângulo ele é formado onde todos os seus lados equivalem a 2 vezes o raio. Então, nós vamos ter 2R em cada um desses lados, 2 Rzinhos, né? Então, vamos tirar esse triângulo daqui para a gente estudar ele melhor. Então, nós vamos ter aqui esses triângulos, né? Esse triângulo, desculpa, onde nós vamos ter o lado que vale 60. Por quê? Cada Rzinho vale 30, então 2 vezes esse Rzinho, 60. Então, 60, 60 e 60. Ao olhar melhor para esse triângulo, nós conseguimos achar a altura dele. Mas para que vai servir essa altura? Repara no desenho que se eu traçar a altura, eu passo justamente por aquele centro que eu estou querendo utilizar ele. Então, por isso que a gente mexe com a altura desse triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. Então, vamos caçar essa altura. Olhando para a nossa base, eu consigo ver que a altura, ela sempre passa formando um ângulo de 90 graus, porque ela sempre vai ser perpendicular à base. Então, esse meu 60 ele é dividido ao meio, já que eu estou lidando com um triângulo equilátero. Então, se tudo aquilo vale 60, metade dele vale 30. Então, vamos tirar esse triângulo daqui para a gente trabalhar melhor com ele. Tira de novo esse triângulo daí. Então, nós vamos ter esse triângulozinho aqui agora. Onde nós temos uma hipotenusa, que é o ângulo que está de frente para o 90 graus, o lado, desculpa, 60. E eu vou ter uma base que vale 30. Eu estou procurando a minha altura. Triângulo retângulo significa que a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso, quem é a nossa hipotenusa? 60. Então, nós vamos ter 60 ao quadrado igual cateto ao quadrado. Agora, como cateto, você pode jogar qualquer um. Esses catetos não faz diferença quem vem primeiro. Então, nós vamos ter 30 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Desenvolvendo, 60 ao quadrado é 3.600, porque 6 vezes 6, 36, 2 zeros aqui. Igual 30 ao quadrado dá 900, mais h ao quadrado. 900 está positivo, passa negativo. Então, eu vou ter 3.600 menos 900 igual a altura ao quadrado. 3.600 menos 900 vai ser 2.500, igual a esse h ao quadrado. Para deixar tudo bonito, vamos rodar os dois aqui. Eu vou ter que a altura ao quadrado é igual a 2.500. Esse ao quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Então, h é igual a raiz quadrada de 2.500. Raiz quadrada de 2.500, 50. Então, a gente achou quanto que vale a altura desse triângulo aí. Então, vamos voltar aqui a mexer com o triângulo. Então, se essa altura nós encontramos que ela vale 50, como é que agora a gente vai saber a relação ali dentro do desenho, né? Porque a gente só precisa pegar esse pedacinho aqui de cima, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso tirar aquele pedacinho ali de baixo.
Toda vez que nós temos um círculo e ele está circunscrito, né, ali numa figura geométrica, que nesse caso é o triângulo, esse pontinho aí específico, que é o centro dessa circunferência circunscrita, ele sempre vai representar o encontro das minhas bissetrizes. E o que significa isso? Que esse pedacinho todo aí do meio, ele vai ser dividido em 3 partes iguais. E justamente esse pedacinho aqui de baixo, ele corresponde a 1/3 da minha altura. E esse pedacinho aqui de cima corresponde a 2/3 da minha altura. Então, repara que o pedacinho que a gente quer é o do 2/3. E eu sei a minha altura. Então, nós vamos ter 2/3 vezes a minha altura, que a gente achou que é 50. 2 vezes 50, 100 sobre 3. Ok, o que nós encontramos foi o seguinte. Vou apagar aqui para a gente visualizar melhor. A gente encontrou que esse pedacinho bem aqui, ó, esse pedacinho daqui até aqui nesse centro, ele vale 100 dividido para 3. Então, nós temos que esse pedacinho em verde vale 100 dividido para 3. Esse pedacinho daqui de cima até acabar esse círculozinho menor, a gente sabe que é um raio. E o raio, nós sabemos que vale 30. E nós temos mais 10 centímetros ali. Ou seja, nós temos 100 sobre 3, mais os 30 centímetros de raio, mais os 10 centímetros de folga que a gente vai ter. 30 mais 10, 40. Então, nós vamos ter 100 sobre 3, mais 40. Aqui nós vamos resolver por MMC, né? Existe um 1zinho aqui embaixo que não precisa aparecer. Podemos usar aqui o método da borboleta. Soma de frações resulta em uma fração. Vou multiplicar primeiro cruzado. 100 vezes o 1, 100. Trago o sinal, mais 3 vezes o 40, 120. Tudo isso dividido por 3 vezes o 1, que é 3. 100 mais 120, nós vamos ter aqui 220, dividido por 3. 220 dividido por 3 vai ser... Nós vamos ter aqui 70...